Viva, seja bem-vindo. Mais uma entrevista nesta série 50 anos, Vozes de Independência. O nosso convidado de hoje é o Dr. José Tomás Veiga e nós pretendemos ouvir durante esta série de entrevistas as vozes que testemunharam e moldaram os momentos fundadores da nossa história. Dr. José Tomás Veiga é uma dessas vozes, foi dirigente, pensador crítico e tem contribuído nos últimos anos para um necessário exame de consciência coletiva sobre o percurso do país. Queremos, por isso, recuar consigo ao princípio, às origens da sua intervenção política e avançar passo a passo até Cabo Verde, que hoje somos. Doutor, bom dia, obrigado pela disponibilidade. No seu livro Cabo Verde, na encruzilhada da independência, o senhor traça uma cronologia dos factos que entre 1974 e 75 precipitaram a independência de Cabo Verde. Como é que viveu pessoalmente esse processo? Quando é e como se sentiu que já não era possível voltar atrás? Há muitos relatos, por exemplo, ainda de jovens nos liceus também, escaramuças com a tropa portuguesa. Como é que o senhor viveu esse período de transição pós 25 de Abril até a independência? Bem, foi um período um bocadinho agitado, digamos o mínimo que eu posso dizer. Portanto, depois do 25 de Abril, portanto, na sequência do golpe em Portugal, começou a movimentação aqui em Cabo Verde, né, de forma espontânea inicialmente e durante algum tempo, depois de forma mais organizada e durante esses 8 meses que eu relato no meu último livro, vários acontecimentos tiveram lugar que acabaram por, de alguma forma, digamos, dar o contorno ao que veio depois da independência, acho eu, não é? Portanto, algumas situações mais delicadas, a afirmação progressiva do PAIGC depois do 25 de Abril, ponto alto em agosto, setembro, portanto, finais de setembro, digamos que, pelo menos aqui na Ilha de Santiago e em parte, e talvez em São Vicente também, o PAIGC já estava suficientemente implantado para sentir-se com a força necessária, não é? Portanto, já contestava mesmo a sério o poder e pronto, estava à frente. E nessa altura também que realiza uma mega manifestação. A primeira manifestação de real significado, digamos assim, foi a 3 de agosto de 1974. Antes disso, havia manifestações praticamente espontâneas, portanto, e algumas organizadas, é certo, mas não com aquele sinal de força. Portanto, no dia 3 de agosto nós realmente demos um sinal de força aqui foi sobretudo no platô, mas era o centro da cidade na altura. Hoje não será exatamente assim, mas de facto foi a primeira grande manifestação e organizada, tudo como deve ser, digamos assim, não é? E de facto, a partir daí as coisas avançaram rapidamente. A chegada depois de alguns dos principais dirigentes do PAIGC, Silvino da Luz e Osvaldo Lopes da Silva, foi também um momento em que nós demos sinais, e mais tarde, com a chegada de Pires também, a Pedro Pires, em outubro, fizemos o mesmo. Mas ao longo do tempo, a movimentação não parou. Portanto, vai enumerando ao longo dessa obra alguns acontecimentos que marcam esse período de transição pós 25 de Abril. Há esse confronto entre os rapazes de Ponta Belém, de Praia, com a tropa portuguesa, a libertação dos presos políticos no campo de trabalho, campo de Chão Bom, no Tarrafal, enfim, uma série de acontecimentos que acabam por precipitar. Há algum momento que o tenha marcado assim, que ainda hoje recorda com... Vários. O primeiro deles foi logo aquela irrupção espontânea na sequência da fuga dos agentes da PIDE. Ver aquela confluência de pessoas, mas de forma totalmente espontânea. Tanto, não só o pessoal de Ponta Belém acabou por ser decisivo neste processo, e também os estudantes do liceu. E isso nem sempre é reconhecido, digamos. Vê-se apenas o lado negativo, que houve, isso aconteceu,
mas digamos aquela força inicial, aquele impulso inicial veio deles, não há qualquer dúvida, mas depois contagiou muita gente e as pessoas. Portanto, esse momento foi um momento marcante. Ver aquele momento, eu estava cá desde setembro de 73, sabia como é que a organização do PAIGC funcionava ou não funcionava, portanto tinha a percepção clara de que, enfim, o que havia era mínimo, e ver aquela movimentação repentina, portanto, foi decisivo para mim. E depois o 3 de agosto também acabou por ser um outro momento. Muito bem, mas o senhor foi mobilizado, aderiu por convicção. O que é que o levou a aderir, de facto, a esse processo que conduziu à independência de Cabo Verde, e a realidade social que se vivia na altura? Por que é que achou que devia dar o seu contributo para a independência? Bem, eu entrei para o PAIGC em finais do ano de 1970, pela mão de José Luís Lopes, que nós chamamos DJ. Ele é que hoje está nos Estados Unidos, não é? Sim. Eu estou com vontade que ele venha, ele está com vontade de vir para o 5 de julho, realmente, e merece. Bom, mas ele é que me recrutou, digamos assim. Nessa altura, em Lisboa, aconteceu em Lisboa. E nessa altura, em Lisboa, entre os estudantes, a questão da independência estava no ar, não é? De modo que não foi, digamos, difícil de me envolver nessa luta. Portanto, estive a trabalhar clandestinamente em Portugal até 73, depois vim para aqui. Digamos que a minha estadia aqui não teve assim grandes reflexos nem grande sucesso no imediato. Mas depois, portanto, de qualquer maneira, às vezes, como eu digo no meu livro, uma pequena faísca reduz o incêndio. Muito bem. E já agora, como é que estava organizado o PAIGC em Cabo Verde, antes do 25 de abril de 74? Aliás, Jorge Querido diz que a organização não era assim muita. Outras vozes também que reconhecem, Manuel Faustino, digamos, a forma como o partido, nessa altura, se estava organizado nestas ilhas, havia alguma estrutura real de militância nas ilhas ou não? Eu tenho uma opinião bem formada sobre isso. Quer dizer, pelo menos aqui na Ilha de Santiago, o que existia era mínimo, sem expressão. Eu posso afirmar isso com segurança, sem expressão. O impacto do que eventualmente existia aqui praticamente não se via, não se sentia, não é? Porque o PAIGC estava mais concentrado na luta na Guiné e na altura até na independência da Guiné-Bissau. Para mim a questão é relativamente simples. Quer dizer, aqui em Cabo Verde, um meio tão pequeno como este, com apito por todo o lado e sobretudo com informadores por todo o lado, a organizar e realizar ações independentistas ou de publicidade, propaganda independentista, ações complicadas, muito complicadas. Portanto, o PAIGC não estava organizado em Cabo Verde. Houve momentos em que teve pequenos grupos, por exemplo, no tempo do Pedro Martins, em Santa Catarina, mas mesmo assim, tanto o impacto. Quando no 25 de abril, no interior de Santiago, falava-se no PAIGC. O que é isso, PAIGC? O que é? Portanto, aqui na praia, já nos meios... Mas havia uma frente ampla, a que o senhor pertencia também. Não, eu falo já... Deixa só terminar, eu falo nisso, já. É que o PAIGC era muito pouco conhecido no interior de Santiago e mesmo aqui na praia. Mas havia em alguns setores, como entre os estudantes do liceu havia, e em algumas outras esferas, mas muito limitado, não é? Havia gente que ouvia a Rádio Libertação. Portanto, as pessoas tinham uma ideia, havia guerra na Guiné, e isso dava ao PAIGC, e sobretudo a figura da Amílcar Cabral, dava ao PAIGC uma aura mítica, que acabou por ser relevante para a implantação do PAIGC aqui em Cabo Verde, depois do 25 de abril. Em relação à Frente Ampla, a minha opinião é um bocado diferente de muitos autores. Eu acho a Frente Ampla foi constituída quando? Pouco depois do 25 de abril, e penso eu mais precisamente depois do regresso dos presos políticos do Tarrafal. Terá sido pouco depois. E a Constituição foi feita em casa do engenheiro Rodrigues, portanto, Manuel Rodrigues, aqui na Prainha,
onde estavam alguns dirigentes do PSGC, os antigos, e nós, os mais jovens. Portanto, decidiu-se criar essa frente ampla como uma forma de... Não era propriamente uma célula do PAIGC? Não, teoricamente não era, mas os que estavam lá eram todos do PAIGC pelo menos naquela primeira reunião, e depois o resto pensou que foi um bocado de propaganda mais tarde. Portanto, a frente ampla existiu durante algumas semanas, se tanto em termos práticos, e depois pura e simplesmente desapareceu porque já não era necessário. Simplesmente. Na reta final para a independência surgiram em Cabo Verde outras forças políticas, como a UDC, também o PIC-CV, que foram rapidamente neutralizadas. Que ambiente político, suponho que nessa altura havia muitos comícios, algumas manifestações. A sociedade cabo-verdiana de facto tinha liberdade de escolha, ou o processo já estava devidamente definido? Não é exatamente como diz. Não, a UDC e o PIC-CV não apareceram já no final do processo. Pelo contrário, a UDC apareceu pouco depois. Foi criada em determinadas circunstâncias, mas pouco depois do 25 de Abril. Nesse momento, o PAIGC também procurava afirmar-se. O PIC-CV também apareceu bastante cedo nessa contenda. E criou, digamos, muitas dificuldades, não é? Porque eles, tanto um como o outro, insistiam sobre alguns pontos-chave. Portanto, não há independência com a Guiné, isto é, não há unidade. Isso no caso do partido de José Leitão. Exatamente. E a UDC queria uma ligação mais estreita, e eventualmente manter o status quo em relação a Portugal. Essa ideia federalista de que Spínola defendia. Exato. Mas essas ideias tinham os seus apoiantes cá também. Portanto, é preciso dizer isso, tinham os seus apoiantes. Eram ideias legítimas e ponto final, não é? E eles acabaram por ter o seu público. Mas havia gente contra a independência, ou toda a gente sim. Abraçava a independência, só que por vezes não concordava com os caminhos. Não, muita gente era contra a independência. Nós tivemos manifestações aqui na praia de pessoas que vinham do interior. Pode-se questionar, essas pessoas sabiam do que estavam a falar? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas havia gente que se declarava contra a independência e queria continuar como estava, como Portugal. Porque há uma questão que é essencial aqui, que eu falo disso no meu livro, que é o que vem depois, o que vai sair daí. Nós vamos falar sobre isso. Exatamente, aquela situação de receios fundados, não é? Digamos assim, como é que nós vamos aguentar-nos depois disso sem a ligação a Portugal, como é que é isso? Bom, mas de facto havia gente que era contra a independência. Portanto, não porque fossem reacionários, como nós dizíamos que eram. Saudosistas. Ou isso. Havia também, claro que isso também havia, mas porque não viam como é que nós seríamos capazes. Essa ideia era uma ideia radical na altura. As pessoas hoje têm dificuldade em entender isso, mas na altura, falar de soberania, Cabo Verde soberano independente, era uma... Tanto o pessoal do PAIGC falava e dizia, e a ideia acabou por ganhar, acho eu, a maioria da população, mas nem toda. Há quem sustente que a independência de Cabo Verde não foi apenas conquistada, mas também negociada num conluio entre o movimento das Forças Armadas portuguesas e o PAIGC, deixando outras forças políticas completamente fora do processo. O senhor partilha dessa leitura que, de facto, o PAIGC acabou por cair nas boas graças do MFA? Isso facilitou? Facilitou. Eu não sei se pode dizer que o PAIGC caiu nas boas graças do movimento das Forças Armadas. O que aconteceu é que uma parte desse movimento, bastante ligada ao Partido Comunista Português, acabou por estabelecer ligações com alguns dos principais dirigentes do PAIGC aqui em Cabo Verde. E isso acabou por ser muito importante em certos momentos. Portanto, há três momentos-chave. O primeiro momento-chave foi uma grande manifestação que o PIC-CV queria fazer aqui para dar a impressão ou a ideia de que tinha alguma força e, portanto, podia ser parte do processo negocial. Portanto, era essa a intenção do PIC-CV, creio eu. Esse foi um momento-chave que a manifestação acabou por não se realizar, devido à confluência de esforços entre o PAIGC na altura, e eu falo por mim, estava associado a esse esforço,
e as Forças Armadas Portuguesas, que impediram realmente a manifestação. Portanto, foi um primeiro momento. O segundo momento foi a tomada da Rádio Barlavento, onde eles não intervieram. 9 de dezembro de 1974. E logo de seguida, a questão, o ponto central foi a prisão. A prisão de cerca de 70 dirigentes e seguidores da UPIC-CV. Prisão, isso aconteceu na praia, em São Vicente, no fogo. No fogo. Mas essas prisões deram-se por ordem do PAIGC ou foi uma iniciativa do voluntarismo do MFA? Não foi. Portanto, foi uma ação concertada entre o PAIGC e essa facção do movimento das Forças Armadas. A iniciativa foi do PAIGC e começou em São Vicente. Portanto, foi, digamos, uma ação organizada pelo PAIGC na altura, que depois o PAIGC procurou depois dar uma ideia de que de facto foi uma iniciativa popular. Não foi iniciativa popular nenhuma, foi uma ação. O que se tem dito é que essas pessoas foram... houve essa ideia, essa intenção de conter, de garantir alguma segurança a essas pessoas para que não fossem linchadas pela população. É por isso que foram acantonadas. Eu estou a utilizar algumas expressões que tenham ouvido, foram acantonadas no Tarrafal. Desculpe, os que defendem esse ponto de vista têm direito ao seu ponto de vista, naturalmente, eu não partilho. Portanto, as prisões foram organizadas com um objetivo claro. Nesse momento, aliás, havia negociações ou discussões, como se quiser, com o PAIGC em Portugal para a independência, não é? E era necessário demonstrar ao governo português que quem mandava em Cabo Verde era o PAIGC. E como é que o fez? Uma das formas que utilizou foi essa. A prisão, depois colocaram o pessoal todo no Tarrafal e depois a deportação. Quer dizer, isso foi um ato deliberado de liquidação, entre aspas, de uma oposição que fazia frente ao PAIGC. Uma demonstração de força já na altura para dizer aos portugueses, olha, nós é que mandamos aqui e, portanto, vocês vejam lá o que é que fazem. E ao mesmo tempo que aconteceu, as Forças Armadas aqui, a parte que já dominava nessa altura, emitiu um ultimato ao governo português. Portanto, Almeida Santos, que era neste momento um dos principais negociadores, venham tomar conta disto. Hoje só nós entregamos ao PAIGC. Portanto, e o governo português acabou por ceder, creio que não tinha alternativa. E a ordem para o assalto à Rádio Barlavento foi dada por quem? Não, o PAIGC é que organizou. Aliás, o próprio PAIGC reconhece, acho, se não me engano, Severino da Luz falou sobre este assunto. Eles organizaram essa ação, como organizaram outra ação, só que no segundo caso, com um apoio direto. As pessoas foram presas por militares portugueses. E militantes do PAIGC também, e nessa altura o PAIGC já estava armado em Cabo Verde. Dr. José Tomás Veiga, como é que descreve a situação social e económica de Cabo Verde nas vésperas da independência? Bom, tem-se falado muito num país frágil, improvável, impossível. Que país herdava o novo governo em termos de pobreza, fome, desigualdades, acesso à educação e à saúde? Qual é que é o retrato que ainda guarda na memória de Cabo Verde nas vésperas da independência? Bem, nessa altura o país estava em situação extremamente crítica, é o mínimo que eu posso dizer. Não é? Portanto, a economia completamente, eu não diria inexistente, porque não pode ser, não é? mas sem perspectivas nenhumas, portanto, dependentes quase que exclusivamente de uma agricultura. Mas não havia fome nessa altura, aliás. Lendo declarações de Almeida Santos, nos últimos anos o governo português tinha estado a investir, sobretudo na abertura dos trabalhos de apoio. Depois dos períodos de fome dos anos 40, mesmo no início dos anos 50, o governo português tomou algumas medidas para evitar que se repetisse. E depois do início das guerras coloniais, com mais esforço. Portanto, o que se chamava trabalhos de apoio era precisamente para evitar que as populações caíssem em situações graves, como tinha acontecido antes.
Os anos 50 acabaram por ser razoavelmente bons em termos agrícolas e no início de 60, mas já por volta de 67, 68 a crise voltou novamente, mas nessa altura trabalhos de apoio e outra coisa, imigração. Muita imigração nessa altura muita gente foi para Portugal. Portanto, acho que a imigração em massa para Portugal a partir de Cabo Verde terá começado efetivamente em meados, finais dos anos 60. Não se compara com a imigração de hoje, que se tem falado muito e que tem feito correr muita tinta com a saída dos jovens. Isso é outra história. As pessoas, de qualquer maneira, no fundo, a motivação parece ser a mesma. Quer dizer, as pessoas estão à procura de melhorar as suas condições de vida e imigrando talvez possam conseguir. Naquelas circunstâncias da altura, a situação era muito mais crítica, não é como hoje, nem de perto nem de longe. Em 1977, 2 anos depois da independência, o Dr. José Tomás Veiga entra para o governo como secretário de Estado das Finanças. Pode sempre precisar estas datas. Cabo Verde dava então os primeiros passos na edificação institucional, num ambiente de escassez, esperança e enorme pressão ideológica. Como se governa um país recém-nascido, sem quadros, sem moeda, sem margem para falhar, olhando para as tarefas que o senhor tinha nessa altura? Bem, eu entrei em 1977, realmente terá sido janeiro ou fevereiro de 1977, depois da primeira remodelação ministerial. E realmente era secretário de Estado das Finanças. E realmente, ao deparar com a situação, a primeira impressão é que isto é extremamente complicado e muito difícil. Portanto, a preocupação principal na altura era, eu não diria bem a sobrevivência, mas realmente era a preocupação principal. Portanto, aguentar a situação, evitar... Com Pires, quando diz que a ideia era ter um governo de salvação nacional? De certo modo sim, porque na sequência da independência, em última análise o que eu posso dizer é que não fosse a ajuda externa, duvido que o país pudesse aguentar-se nessa altura. Realmente isso foi decisivo, acabou por ser decisivo, e os governos nessa altura conseguiram, pelo menos, esse é o lado positivo, porque há um lado negativo também, mas o lado positivo foi esse: conseguiram manter a estabilidade no país através de uma ação governativa relativamente equilibrada, quando nós comparamos, por exemplo, com o que aconteceu em Angola, Moçambique ou mesmo na Guiné-Bissau. Mas que tarefas concretas lhe foram atribuídas? O senhor dependia do ministro? Finanças. Eu era secretário de Estado das Finanças, respondia perante o ministro Osvaldo Lopes da Silva, que era o ministro da Economia. Portanto, tudo que fosse relacionado de perto ou de longe com as questões orçamentais e da dívida pública e outros passavam pelo meu gabinete, digamos assim. Portanto, mas a preocupação principal, eu posso lhe dizer, era onde é que nós vamos arranjar os recursos para assegurar a continuidade dos trabalhos de apoio, que já não se chamavam trabalhos de apoio, mas frentes de alta intensidade de mão de obra, FAIM, que continuaram durante muito tempo. Essa que era a preocupação principal. As FAIM só desapareceram na década de 90. Sim, lá para finais da década de 90. Portanto, o que quer dizer que havia um problema de natureza estrutural a resolver e não foi fácil chegar às soluções, mas finalmente conseguiu-se. O primeiro governo optou por um modelo de economia planificada, inspirado nos programas marxistas e nas experiências de outros países africanos libertados. A escolha foi ditada por convicção ideológica ou por ausência de alternativas? Não havia alternativas que não fosse uma economia estatizada, planificada? Bom, esta é uma questão, eu diria quase académica, porque o passado é passado, as coisas já aconteceram, mas... Nós estamos a refazer estamos aqui apenas a fazer esse naturalmente, não, eu não estou a contestar a sua pergunta, é perfeitamente legítima, mas a minha perspectiva é que na altura havia sim alternativas, e eu digo isso no meu primeiro livro, se não me engano eu trato deste assunto. A democracia nacional revolucionária. Eu refiro esta questão. Portanto, o que acontece é que na altura
da independência, a economia cabo-verdiana, como lhe disse, era baseada numa agricultura de subsistência e havia um setor de serviços, sobretudo comercial e privado. É essencialmente de iniciativa privada. O Estado intervinha como importando milho e outros cereais e produtos alimentares mais básicos, mas mesmo estes também eram importados pelo comércio local, tanto em São Vicente como aqui na praia. Não é? Portanto, nessa altura, essa aqui era a base. Depois, a opção por uma economia estatizada foi uma opção ideológica. Isso tem um viés ideológico. Não, foi uma opção ideológica, uma opção baseada na ideologia, isto é, não é porque não houvesse outros caminhos, outros países fizeram esse caminho, mas porque era essa a opção ideológica do PAIGC. Estado é o dono da economia. O Estado tem que dominar os principais setores. Bom, o Estado é que manda nisto tudo, na economia e na sociedade. Portanto, esta é uma opção ideológica de fundo. Isto acabou por ter os seus Mas havia efeitos, margem para discutir outras vias? Não havia margens porque era só o regime partido único, e nos regimes deste tipo impera a ideologia do partido que está no poder. Mas o antigo ministro da Economia, Osvaldo Lopes da Silva, dizia-me há dias que ele era contra esse modelo de planos, de planificação da economia, de submeter a economia ao centralismo democrático, e disse que foi uma voz isolada até no Conselho de Ministros porque não fazia sentido. Eu acho que ele tem razão. Ele, de entre os dirigentes do PAIGC na altura, era o que, digamos, maior abertura demonstrava em relação à possibilidade de um modelo diferente. Portanto, claramente havia uma divergência entre o setor do plano e a área da economia, digamos assim, mais propriamente o ministro da Economia. Portanto, havia discussões internas, mas valeu e prevaleceu a linha. Mas alguma vez mais ortodoxa. O Dr. José Tomás Veiga sentiu que as decisões técnicas eram condicionadas pela lógica ideológica do partido? Na altura, não se esqueça, eu na altura estava no PAIGC, era quadro do PAIGC e, portanto, defendia pontos de vista muito semelhantes. Não? Portanto, eu aceitava que de facto era assim, não é? Que a economia devia ser principalmente estatizada. Portanto, essa era a posição dominante na altura. Portanto, depois as opiniões mudaram e as circunstâncias também mudaram. Há instantes estava-me a dizer que a prioridade era mobilizar recursos para manter as pessoas ocupadas, para que pudessem ter algum rendimento, assegurar as frentes de alta intensidade de mão de obra. Como é que olha para essa iniciativa que surgiu precisamente nessa altura de se fazer uma reciclagem das ajudas alimentares, converter as ajudas alimentares em recursos financeiros para financiar precisamente o Fundo Nacional de Desenvolvimento? Parece-me que se chamava isso, Fundo de Desenvolvimento, FDN, Fundo de Desenvolvimento Nacional. Eu penso que a ideia inicial terá sido do Osvaldo Lopes da Silva. Penso que terá sido, não tenho certeza neste momento, mas penso que terá sido assim. Sim, e parece-me que terá sido uma boa ideia na altura. Portanto, os países estavam muito sensibilizados para a utilização da ajuda alimentar. Inicialmente houve resistências, porque eles queriam que fossem distribuídos os géneros às pessoas, mas isso é uma opção que, em casos de emergência pontual, faz-se. Por exemplo, no caso de um grande desastre, faz-se. Mas, fora disso, de facto, a opção foi a melhor, penso eu. Portanto, a ajuda alimentar entra, depois é comercializada e os recursos são utilizados para financiar certo tipo de projetos, mas foi essencialmente as frentes de alta intensidade da mão de obra. Na agricultura também, não é? A agricultura, em algumas áreas das infraestruturas, mas basicamente meio. Mas a ideia era evitar criar algum assistencialismo, dar alguma dignidade às pessoas através de um rendimento. Acha que se conseguiu isso ou foi mais utopia? Não, eu tenho dúvidas que se tenha a chegar lá. Mas a intenção era essa, inicialmente, mas na prática o que é que aconteceu? Portanto, os trabalhos de alta intensidade de mão de obra tinham, digamos,
um nível de produtividade extremamente baixo. As pessoas acabaram por ser assistidas também. Mas já agora, trabalhando, fazendo aqueles trabalhos mínimos, digamos, e recebendo um salário. Não é? É diferente de receber, toma aqui está, toma estas mercadorias, pronto, portanto, mas a dependência manteve-se. Não se conseguiu reduzir esse nível de dependência e isso, enfim, foi bastante negativo. No seu livro A Democracia Nacional Revolucionária, o projeto autoritário, não é? Do PAIGC. Totalitário do PAIGC, o senhor afirma, com notável franqueza, que se arrepende de ter contribuído para a instauração do Partido Único em Cabo Verde. O que é que o leva hoje a fazer essa autocrítica, 50 anos depois da independência? A questão é simples. Eu estive em Portugal durante vários anos a estudar e sob influência das correntes marxistas no país, como vários outros, não é? Como todos nós. Bom, depois a verdade é que o regime que foi instalado aqui foi um regime de Partido Único. Eu qualifico esse regime de totalitário e explico porquê no livro. Portanto, eu estive entre 70 e 79 no PAIGC. Portanto, quer dizer que, de alguma forma, eu contribuí para a instalação desse regime. Pronto. E mais tarde, eu, em 79... na altura havia essa utopia, essa euforia a propósito da independência. Não é só isso, é que nós víamos a independência e o depois da independência. O que é que vem depois da independência? Não é? Portanto, toda aquela concepção marxista do que é que deve ser feito. E a verdade é que eu não diria arrependimento, mas digo que eu assumo por inteiro o meu trajeto político, tanto que, enfim, não tem nada de especialmente relevante, mas, portanto, assumo inteiramente. Não posso, eu mais tarde, portanto, a minha posição foi totalmente crítica, eu acabei por estar envolvido no processo depois em 91, relacionado com o MPD, mas não viria eu agora dizer, não, na altura eu já tinha ideias diferentes, não, de forma nenhuma. Portanto, em 1977, quando eu entrei, já tinha as minhas dúvidas, mas defendia ainda a posição. Em finais de 78... Estava alinhado na altura com... Sim, em 78, meados de 78, finais de 78, eu já não queria saber de Partido Único, não queria saber de marxismo, praticamente, não é? Portanto, nessa altura. O senhor tem dito que o projeto totalitário do regime só falhou na economia, mas foi eficaz no controle ideológico, na repressão política, na construção de uma verdade oficial. Isso significa que o sistema funcionou exatamente como foi concebido? Ou seja, se o PAIGC não tivesse falhado, digamos, nesse modelo económico, nós teríamos um totalitarismo perfeito? Repare, há algumas características no regime totalitário. Qualquer dos regimes totalitários que se conhecem no mundo tem características específicas. Primeiro, Partido Único. Veja a Coreia do Norte, veja Cuba... Não há concorrência política e competição política. Portanto, primeira coisa. E oficial, ninguém mais pode. Só o Partido Único é que pode fazer política em Cabo Verde, ninguém mais. Primeiro, em Cabo Verde e nos países totalitários. É um partido único. É Partido Único, não é hegemónico, é o único mesmo, ninguém mais pode. Tudo que seja oposição, quer dizer, já sabe o que é que pode acontecer. Segundo, a ideologia, o lado ideológico é extremamente importante. Quer dizer, a ideologia do PAIGC foi transformada em ideologia do Estado de Cabo Verde. É assim que os países totalitários, como a União Soviética na altura e outros, atuaram. O partido é a luz e guia. Pois, exato. Portanto, a sociedade tem. E os princípios do partido são aqueles que a sociedade deve adotar e ponto final. Isso aconteceu aqui em Cabo Verde de forma perfeitamente clara e 100%. Portanto, o partido cria o Estado e o Estado acaba por refletir. O partido assumiu-se como criador do Estado. Aqui há documentos, eu relatei isso, há documentos que dizem, e são documentos oficiais do PAIGC que eu tenho, que muita gente tem. Portanto, o partido assumiu-se como o criador do Estado de Cabo Verde, e de facto não é bem assim, não é? A terceira característica é a existência de uma polícia política
que existiu aqui, embora muitos venham dizer que nunca houve, mas existiu aqui e agiu, e sabemos dos resultados do que fez. Era uma polícia política ou era uma polícia, enfim, política? Não é Estado, polícia, do serviço do Estado, não, da polícia segurança. política de mesmo teor da PIDE. A PIDE era uma polícia política do regime colonial. Portanto, a Direção-Geral de Segurança aqui em Cabo Verde era a polícia política do PSGC e do governo cabo-verdiano. A quarta característica é o controle da informação. Aqui só se podia dizer o que o PSGC queria dizer, e só o PSGC é que falava e que dizia PSGC e depois PSCV. Portanto, Aliás, a LOP não faz nenhuma referência aos meios de comunicação social e a Constituição de 80. Eu disse que a LOP não faz nenhuma referência à comunicação social e a Constituição de 80 vem dizer que os meios de comunicação social são propriedade do Estado. Sim, mas em 1980 o regime já estava perfeitamente definido. Ficou definido logo, começou em dezembro de 1974, como eu digo, e depois da independência foi claro. Portanto, aí não havia. Portanto, o regime não foi institucionalizado com a LOP nem com a Constituição de 80, já vinha de trás. Para mim, o início foi em dezembro de 74, depois da prisão dos dirigentes dos outros partidos. Portanto, aí ficou claro, é um partido único. É o partido único e acabou. Em 75, julho, é a independência, e é que começa, digamos, a institucionalização propriamente dita. Depois, a LOP disse que o PSGC é que era o dirigente e acabou. E a Constituição de 1980 veio simplesmente codificar o que já existia na prática. Portanto, e uma das coisas é que os meios de comunicação do Estado eram só do Estado e eram só do PSGC. O PSGC tinha aqui uns jornais e, portanto, exclusivamente o que se transmitia era a ideologia do PSGC através dos meios de comunicação. A única voz dissonante parece-me que era Terra Nova. Não, Terra Nova na altura ainda foi constituído em 75, se não me engano, princípio de 75, sim. E ainda estava a contornar a questões essencialmente religiosas e pouco mais. Depois, pouco a pouco, começou a entrar em outras esferas, mas nessa altura o PSGC optou por não... Na altura, quando o diretor, que também era deputado, ele foi julgado e condenado, pena suspensa, simplesmente por terem dito que havia levantado o problema de que na Embaixada de Cabo Verde em Nova Iorque havia eventualmente algumas situações que mereciam ser esclarecidas. Isso foi suficiente para ser julgado e condenado nessa altura. Mas estava a enumerar os elementos que são constitutivos. Já disse os quatro, não é? Agora falta o quinto, que é a economia. Portanto, mas se ler os documentos dos dois planos e se ler o programa do PSGC e as declarações e os escritos dos congressos e as teses, é tudo virado na parte económica, é isso. Estatização da economia, o Estado é que deve dominar a economia, porque é a forma de utilizar, de ter um instrumento que lhe permite como é que eu ia dizer? A expressão é organizar a sociedade tal como deseja que seja. Portanto, não é a sociedade a se organizar, é o Estado a organizar a sociedade. Portanto, para isso precisa ter um domínio da economia, porque, no fundo, a economia acaba por determinar muita coisa. Portanto, os recursos necessários para o efeito. E então, essa é que era a lógica. Ia-se mais longe. Não só a estatização, como a direção central da economia. Imagine isso. A direção central da economia nunca funcionou em nenhum país. E onde se tentou, deu sempre desastre. Quer na União Soviética, quer na China, em todo lado. Deu sempre desastre. E aqui também não se conseguiu. Porquê? Não se conseguiu a direção. Conseguiu-se a estatização, mas não a direção centralizada. Por uma razão muito simples. Você planifica o quê se não tem recursos? Onde é que vai buscar os recursos? Lá fora. Bom, que domínio tem sobre esses recursos? Não tem domínio sobre esses recursos. E mais, a planificação a esse nível estatal de toda a economia tem um ponto fraquíssimo, que é o seguinte, a informação. Como é que um grupo de pessoas concentradas numa organização, digamos, organização central do planeamento, qualquer que seja, tem capacidade e informação suficiente para saber quantos pregos devem ser feitos em Santa Catarina, quantos sapatos devem ser feitos no outro lado, ou quanto... Isso é absurdo. Não é? E, portanto, essa parte falhou-se. Portanto, é esse pilar que falha. Eu acho que falhou e digo, ainda bem que falhou. Porquê? Porque seria um desastre ainda pior. Repara,
Note o que poderia ser aqui de uma economia planificada a esse nível com uma direção central. 10, 20, 30, 40, 50 pessoas a dizerem é isso que deve ser produzido, é aquilo que deve ser produzido, é isto que deve ser distribuído desta maneira. Portanto, não havia iniciativa privada nem investimento. A iniciativa privada era apenas a Shell que existia na altura. Que era em termos de investimento estrangeiro, era a Shell, sim. Portanto, a Shell é a única, mas vinha já. A Shell está cá em Cabo Verde desde princípios do século XX. Mas o Pedro Pires diz-me, e já disse também noutros fora, que havia muita pressão para nacionalizar algumas iniciativas privadas, inclusive dá exemplo de uma frota, de uma empresa de táxis em São Vicente, em que as pessoas dentro do partido, algum segmento queria a nacionalização. Naquela altura, a nacionalização... Ele não queria. Bom, pode ser. A nacionalização era digamos, a pedra de toque. Não é só a nacionalização do pouco que existia, como a criação de empresas do Estado. Portanto, não foram criados instrumentos, por exemplo, que permitissem ao setor privado desenvolver-se. Logo no início, uma das posições que foram tomadas era de uma desconfiança tremenda em relação eu dei exemplos no meu livro, ao setor privado. Quer dizer, partia-se do princípio que o setor privado estava aqui para boicotar, para retirar capitais, não sei que capitais, mas retirar capitais daqui e criar o máximo de dificuldades. Portanto, isso resultava todo dessa ideologia estatizante de que o Estado é que tem que... Quando na realidade não foram criados instrumentos quaisquer que pudessem facilitar a atividade privada. E havia alguma atividade privada, tanto que eventualmente com os incentivos adequados... Isso, por exemplo, eu dou-lhe um exemplo. Depois em 91, quando acabou o regime partido único, nós iniciámos um processo que se chama o processo de liberalização da economia. Não foi uma coisa feita num instante, porque se se fizesse num instante seria o caos. Porque, por exemplo, as importações eram feitas como? Na base de cotas atribuídas os plafons. Sim, é isso. Portanto, plafons, cotas atribuídas aos importadores individualmente. Portanto, a empresa tal pode importar até X, a empresa tal. E cada importação era objeto de uma autorização específica. Por quem? Pela Direção-Geral do Comércio, pelo Estado. Bom, quer dizer, é um sistema extremamente fechado, extremamente pesado, burocrático, com implicações, não é? Portanto, nós acabámos com isto, mas num processo gradual. E eu lembro-me, numa primeira reunião que nós fizemos com os principais importadores aqui na praia, a primeira reação deles foi negativa. Quer dizer, aquela dúvida, será que nós podemos... Afinal... Estava criada uma cultura? Essa cultura de dependência do Estado. O Estado é que manda, o Estado é que faz isso, o setor privado... Pronto, mas realmente, progressivamente, o que aconteceu é que, de facto, a liberalização acabou por funcionar e teve os seus efeitos muito positivos. Mas o doutor Osvaldo Lopes da Silva diz que já mais lá para o fim avançou-se também pela criação de empresas mistas. Dá exemplo da CITA e da outra. Não, houve várias iniciativas que estão associadas ao nome dele, não é? Mas nessas iniciativas sempre o Estado foi dominante. Eram empresas mistas dominadas pelo Estado. Mas todas elas. Exato. Todas elas. Portanto, sempre dominadas pelo Estado. Todas elas. Portanto, procura Moave, procura Fama, procura Cita, o Estado era dominante. Depois, progressivamente, e depois, em 91, a partir de 91, quando iniciámos o processo de privatização, o que fizemos foi vender as partes que o Estado detinha nessas empresas, de modo a deixá-las completamente no setor privado. Mas em 1988 o regime vai tentar abrir-se do ponto de vista económico. Disse bem. Nessa chamada extroversão económica. É o reconhecimento do falhanço desse modelo de economia planificada? Eu penso que sim. Portanto, os relatórios que foram apresentados mostram que os planos não tiveram os efeitos desejados, nem de perto nem de longe. Mas houve uma tentativa que foi, de certa maneira, cair na realidade. Quer dizer, como é que um país tão pequeno como este podia ter um modelo de desenvolvimento baseado no nosso mercado interno? Quer dizer, e na substituição de importações? Esquece isso. Quer dizer, nós devíamos estar virados para fora desde o início. Eu dou-lhe um exemplo. Turismo.
O turismo não foi desenvolvido por razões ideológicas. Eu afirmo isso e digo no meu livro e reafirmo. Portanto, é só que pego nos documentos do plano. Há referências a turismo, aliás, eu andei a compulsar os jornais da época, o jornal da época, que é o Voz e Povo, não é? Há referências esparsas ao turismo, mas acho que não passa disso. Não, mas exatamente, o turismo, eu lembro-me de uma afirmação, o turismo é realmente um setor que tem potencial. E no meu livro eu falo nisso. Afirma, se não me engano, o segundo plano. No primeiro plano nem isso diz. Tem potencial, mas também iria permitir-se, dada a sua natureza, que o capital externo viesse explorar os trabalhadores cabo-verdianos. Essa que era a perspectiva nessa altura. Conclusão, quantas iniciativas empresariais houve no domínio do turismo durante os primeiros 15 anos? Portanto, se houve uma ou duas, é muito. Portanto, não havia abertura para isso. Portanto, e era o setor com maior potencial para Cabo Verde. Era como veio a ser demonstrado depois, não é? Portanto, havia, se bem entendo, havia um receio de se abrir a economia aos privados, ao capital estrangeiro, para que não houvesse também reformas ou impactos ao nível político. Portanto, uma espécie de perestroika, com reformas económicas, portanto, há influências e impactos, digamos, no modelo. Exato. Na altura falava-se mais nas implicações culturais, no impacto do turismo na nossa identidade nacional. Eu penso que isso não tinha suporte real. Isso está enraizado numa coisa, ideologia. Quando se tem um conjunto de ideias coerentes, diga-se de passagem, e que apontam num determinado sentido, procuramos encaixar tudo nessa ideologia, claro. E o resultado, acho eu, foi que nos atrasamos enormemente no desenvolvimento do turismo e de outras atividades da área dos serviços. Portanto, Muito bem. E o senhor afastou-se do governo ainda antes da abertura democrática. O que é que motivou essa saída? Foi o quê? 79, não é? Eu saí em 79, sim. Saí 2 anos depois de ter entrado no governo, saí em 79. Portanto, em dissidência. Foi uma decisão pessoal? Entrou em rota de colisão? Política. Eu estava em ruptura com a ideia do Partido Único e com a forma de funcionar do PIGC e, portanto, decidi sair, eu e outros, na altura. Foi falar com Pedro Pires? Sim, fui falar com ele, portanto, foi uma conversa emocional. Eu digo isso no livro, por uma razão muito simples, nós éramos amigos. Na altura, eu apreciava muito a forma como ele, a pessoa dele, na forma como ele trabalhava, na altura. Depois, os caminhos divergiram muito, mas na altura tínhamos boas relações. Portanto, foi uma conversa emocional, devo dizer. Aliás, ele disse também que era muito amigo do seu pai, não é? Sim, eu penso que eram amigos, sim, mas talvez eu e ele tivéssemos uma relação mais estreita, não é? Na altura, depois as coisas descambaram. Mas quando sai, sofre alguma retaliação, alguma vigilância? Falei com o Dr. Manuel Faustino, ele relata alguns episódios de facto preocupantes. Foi um período extremamente difícil para nós que tomamos a iniciativa de sair, que os regimes totalitários não aceitam, não aturam dissidências. E nessa altura que aconteceu foi isso, uma dissidência. Portanto, quando acontece é preciso liquidar, entre aspas. Em alguns países é liquidar fisicamente, aqui felizmente não se chegou a isso, né? Felizmente, mas liquidar psicologicamente e politicamente os dissidentes. Portanto, nós passamos a ser chamados de inimigos do povo. Eu escrevi no livro, não é assunto que gosto muito de falar, mas o Manuel Faustino teve momentos difíceis. Ele foi atacado fisicamente e não só. Por exemplo, ele, coitado, desculpa a expressão, não conseguiu sequer publicar no Voz do Povo um anúncio de agradecimento para as pessoas que foram dar-lhe os pêsames pela morte do pai. Nem isso foi aceito. Ele mandou para o jornal, não foi aceito, não foi publicado. O Eugênio Essência, que passou pior ainda, ele foi, fisicamente assaltado em São Vicente, ele e a mulher. Além de outras coisas. Portanto, o Jorge Fonseca foi mantido prisioneiro na Ilha Brava durante quase um mês. O Euclides Fontes, nós fomos alvos também, mas eu e ele menos
digamos, fomos sujeitos a situações um bocado humilhantes, vigilância, polícia à porta do meu escritório no despachante, polícia à porta da minha casa, e ele também, portanto, na rua, provocações na rua, enfim, muita coisa, mas que prefiro não entrar muito em detalhe. Portanto, está escrito, quem estiver interessado, está escrito no meu livro, no livro do Euclides Fontes e no livro do Humberto Cardoso também ele relata isso. Portanto, foi um momento um bocadinho complicado, diga-se. E hoje, 50 anos de independência nacional, acha que os cabo-verdianos olham agora para esse período de uma forma mais descontraída, já conseguem falar destas situações com a vontade que era impensável na altura? Claro, na altura não se podia falar sobre esses assuntos. Mas agora já se pode falar, não é? Mas ainda assim eu acho que o debate tem sido demasiado crispado. A meu ver, já é tempo de as pessoas olharem para o passado. É o passado, ok? Mas aconteceu. Todas as pessoas têm direito às suas opiniões. Sim, portanto eu tenho direito à minha opinião, outros têm. Não temos direito aos nossos próprios factos. Os factos são factos. E o que aconteceu Não realmente. se deve branquear a história. Está. Portanto, os factos são esses, aconteceram e, portanto, nós devemos considerar que aconteceram e foram assim. Portanto, não há que branquear nada. E os cabo-verdianos estão reconciliados com a sua história, no seu ponto de vista? Eu não sei, francamente não sei. Não se esqueça, quando falamos de vez em quando vem à praça pública, ao debate público, a necessidade de o Estado pedir desculpas por esses episódios, deixa-me utilizar esta expressão, pelos excessos, pelo cerceamento das liberdades fundamentais dos cabo-verdianos. Acha que isso faz sentido ou estaremos aqui a abrir uma ferida que já está... O que eu penso é que se deve reconhecer o que aconteceu. Deve-se reconhecer Quem é que o deve que aconteceu. Reconhecer? Os dirigentes da altura... eu penso que os dirigentes da altura do PAIGC e do Estado devem reconhecer o que aconteceu na altura. Ponto final, não há nada. Portanto, reconhecer que... É como eu digo, factos são factos. Opiniões podem divergir. Mas sabe que eu perguntei isso há dias à doutora Cristina Fontes e ela respondeu-me, bom, então seria toda a gente, porque há pessoas que depois contribuíram para a criação do movimento para a democracia, mas que, os chamados renovadores, mas que também faziam parte do PAIGC e de alguma forma, portanto, essas pessoas estão ligadas à história dos primeiros 15 anos. Portanto, aqui, segundo ela, toda a gente devia então pedir desculpas e não apenas os dirigentes. Isso não me parece que seja assim. Portanto, mas o Estado devia pedir, o Presidente da República, por exemplo, o Estado enquanto tal, não. 50 anos. Não. Eu não acho que deva ser o Estado a fazê-lo. Não me parece que deva ser o Estado. Eu penso que devem ser os dirigentes dessa altura. Não é essa a opinião do Dr. Carlos Veiga que paciência, é a opinião dele. Eu tenho uma opinião diferente sobre este assunto. Eu não acho que o Estado deva pedir desculpas. Eu acho que os dirigentes do PAIGC e do PSV na altura devem reconhecer o que aconteceu na altura, os factos. Por exemplo, muitos dizem que não houve polícia política. Como é que não houve polícia política em Cabo Verde? Houve, sim senhora. E atos terríveis que foram documentados em 77, em 81 e noutras ocasiões. Portanto, por que é que não se reconhecem esses factos que ocorreram? Se fazem parte do passado deste país. Os dirigentes de topo, de cúpula, essencialmente, tinham conhecimento. Como é que não tinham conhecimento? Sabiam em absoluto. Factos. Também digo isso no meu livro. Eu não acredito que não soubessem. Sabiam exatamente. Portanto, todos eles sabiam. Esses episódios eram discutidos, inclusive, no Conselho de Ministros, como o senhor acaba por... Alguns foram... Por exemplo, as prisões de 77 em São Vicente. Sim, há atas do Conselho de Ministros. Já não encontrei as atas de 81. Procurei, mas não encontrei. Da reforma agrária? Não, encontrei algumas sim. Encontrei algumas. Não encontrei todas que queria, mas encontrei algumas. Lembro-me até porque houve uma discussão com uma apresentação feita nessa altura. Mas o importante para mim são factos. Reconheçam os factos. Pronto. Passemos para a frente. Mas o doutor José Maria Neves diz que não faz sentido, por estar-se aqui a abrir uma ferida que já estará cicatrizada e que as alternâncias políticas em Cabo Verde provam que os cabo-verdianos hoje estão reconciliados com a sua história. É possível que sim. Portanto, eu
Digamos, eu não acompanho a situação política de perto. Até porque Pedro Pires viria a ser eleito Presidente da República. Exato, portanto, ele exato. representava o rosto, era o Primeiro-Ministro nos primeiros 15 anos. Nesse sentido, pode-se dizer, efetivamente, eu reconheço que os cabo-verdianos, portanto, deixaram estes episódios para trás. Agora, que ocorreram e que foram um facto, sim, senhor. Portanto, que reconheçam isso, simplesmente. No seu livro, o senhor denuncia tentativas de reescrever a história de Cabo Verde, seja através dos manuais escolares, da glorificação, a crítica do regime de partido único ou da ocultação de episódios desconfortáveis, como os que acabamos aqui de referir. Quem está a tentar reescrever esta história? É simples. Os dirigentes do PIGC e do PICV continuam sem aceitar os factos e procuram dar daquele período dos primeiros 15 anos uma perspectiva que não se conforma aos factos. Portanto, isso chama-se reescrever a história. Associado a eles, esses são os principais, acho eu. A outros níveis é a mesma coisa, quer dizer, eu não compreendo que os manuais, de facto, da história, que se refiram à história de Cabo Verde, por exemplo, considerem que esse período dos primeiros 15 anos são um período de construção do Estado. Construção do Estado. Eu diria, digam que Estado é que foi construído nessa altura, que tipo de Estado é que foi construído. O período da reconstrução nacional. Sim, mas o que é que foi feito em termos de natureza do Estado que foi. Mas isso não se diz. E então as crianças crescem dizendo, nessa altura foi a construção do Estado, ok. Depois, mas não foi só a construção do Estado, foi a institucionalização de um Estado, de um regime totalitário. E isso teve consequências. Portanto, mas isso não se diz. Não se vê isso em lado nenhum, em nenhum manual. Mesmo nos manuais feitos agora, depois de 90. Mesmo nesses manuais, portanto, continua a mesma lógica, é impressionante. Mas há dias instalou uma polémica que tem que ver com o teste de História do 12º ano, que traz referências a um excerto da declaração política do MPD para enfatizar o papel de Carlos Veiga no processo democrático em Cabo Verde. Isto também, do seu ponto de vista, essa polémica tem razão de ser? Estar-se aqui a politizar a educação ou não? Eu acho que... Bom, eu não segui, nem acabo de saber neste momento pelo que acabo de me dizer. Mas o quê? Pretende-se o quê? Excluir também Carlos Veiga da história de Cabo Verde, é isso? Portanto, ele foi, digamos, uma das figuras, não a única, nem de perto nem de longe, e nunca reivindicou isso. Ele foi uma das figuras determinantes da instauração do regime democrático em Cabo Verde. Portanto, que ele tenha feito declarações, fê-las. E portanto, que se faça, que se utilize essas declarações para informar os jovens, por que não? Portanto, a história, como ele disse, a história de Cabo Verde tem factos e situações que sejam dadas a conhecer. Todos os factos, todas as situações. E depois cada um que faça a sua avaliação. Dr. Zé Tomás Veiga, houve um momento, uma frase, um silêncio em que percebeu que o regime de partido único estava a morrer? Eu estava em São Vicente. Estive de 84 até 91 em São Vicente a trabalhar na Shell. Eu lembro-me de uma situação delicada em São Vicente, em 88, 89. Os estudantes saíram à rua e a reação da polícia foi excessiva, foi tanto levar ao extremo. Tanto os regimes totalitários reagem desta maneira. Tanto manifestação de estudantes... Episódio na Praça Nova... Sim, é a coisa mais banal do mundo, em toda a parte do mundo, exceto nos países totalitários. É que a reação é deste tipo, não é? Acho eu. Bom, a verdade é que aí deu-me a impressão de um sinal de fragilidade. Portanto, quando qualquer oposição, qualquer reivindicação que não vá no sentido do que o partido dirige, quer dizer, provoca uma tal reação negativa e repressiva, isso é um sinal de fraqueza, não é um sinal de força.
pareceu-me que nessa altura as coisas começavam a aquecer. Bom, mais tarde eu estava corrente de que havia movimentações nos bastidores, portanto, eu de vez em quando vinha à praia e contactava com pessoas, portanto, sabia que havia alguma movimentação. Mas o que aconteceu depois, portanto, teve a ver muito com a queda dos regimes comunistas na Europa. Portanto, é um conjunto, é um fecho de fatores também que vai levar aqui a convergência, é uma convergência de fatores. Portanto, a queda do comunismo foi decisiva. A pressão interna também. Claro, e a pressão interna, porque o próprio regime sentia que não... o Aristides Pereira, tanto o antigo dirigente do PGC, já tinha dito, segundo Mário Soares, que tinha a convicção em 85 já de que o regime partido único estaria esgotado. Ele terá dito, segundo Mário Silva, no livro dele, e penso que corresponde, que o regime estaria, mas continuou-se à mesma. Mas o senhor sustenta que o governo liderado por Pedro Pires não tinha intenção de promover uma verdadeira abertura democrática e que o processo só avançou porque o regime se viu encurralado. De facto, o PAICV, enfim, dá ideias de que quer abertura ou quer religar-se à sociedade para se perpetuar no poder. Não, eu defendo. Mas há alguns gestos, há o terceiro congresso, depois há o Conselho Nacional. Mas eu tratei disto, tratei em detalhe no meu livro, portanto, para demonstrar que realmente pode ter havido movimentos internos dentro do PGC no sentido de uma maior abertura, mas foi uma abertura, eu posso dizer, um fogo-fato. Como a tal... Acaba de dizer agora, sim, no seu último livro. Um fogo-fato, porque reparo que... Então não havia uma vontade genuína de reformar o sistema? Não me parece. Até porque mesmo depois da queda do Muro de Berlim, em que o PGC viu o que é que estava a acontecer, portanto, se países que aparentemente eram regimes tão fortes na Europa Oriental caíam como um baralho de cartas... Connosco o que é que vai acontecer? São os ventos de mudança. Exato. Há ventos de mudança claros e a contestação interna, portanto, certamente eles tinham informação. Depois, aliás, eu publiquei um artigo, um documento da Direção-Geral de Segurança que fala nisso, não é? Portanto, a contestação interna eles sabiam que existia, portanto, e diziam, não é? Portanto, o que pretenderam na altura era ganhar tempo. Ou seja, há um processo de abertura. Veja as declarações naquela altura, veja mesmo as resoluções. Vamos abrir, sim senhor, quando se declarou abrimos. Eleições, sim, eleições este ano. Concorre quem? PSGC e grupos de cidadãos. Grupos de cidadãos. Portanto, o grupo de cidadão é localizado, não é? Portanto, o PSGC a nível nacional. O que é que vai ser? O que é que vai sair daí? Vai sair uma Assembleia completamente dominada pelo PSGC. E mais... Nenhum partido pode constituir-se nos próximos 5 anos. Portanto, se isso se chama isso a abertura, que seja. Mas eu não penso que seja. E o que é que estava previsto? É que houvesse eleições legislativas só em 1995. Yes. Portanto, mas com um único partido, o PSGC, e grupos de cidadãos. Porque não todos os partidos que quisessem aparecer. Há uma leitura que é recorrente sobre a transição democrática que sustenta que sem o Conselho Nacional do PAICV de 1990, portanto 19 de fevereiro, onde se decidiu o fim do Partido Único e a abertura ao multipartidarismo, o país não teria iniciado essa mudança. O senhor concorda com essa leitura? Deixa-me dizer-lhes, eu acho que o Conselho Nacional foi determinante. O PICV não tinha alternativas na altura, que me desculpem, não tinha alternativas. Portanto, evidentemente que tinha uma alternativa, tinha um lado da alternativa, que seria a repressão. Porque naquela altura portanto, digamos que o vulcão já estava a preparar-se para a erupção. E isso viria logo de seguida, como aliás acabou por ser. Se o PSGC não tivesse feito esse primeiro passo, isso não impediria que as pessoas viessem cá para fora como vieram. Portanto, isso iria acontecer. Agora, qual seria a própria reação do PSCV e do governo? Eu não sei. Mas se fosse para a repressão, eu não sei onde é que isso iria parar. Repare o momento em que estávamos.
Era o momento da queda dos regimes comunistas e de tudo que fosse partido único no mundo. Portanto, Cabo Verde seria a exceção. A terceira vaga da democratização. Sim, da democracia. Exatamente, mas nós seríamos a exceção? Duvido. Agora, de qualquer maneira, eu penso que o bom senso acabou por imperar. E o bom senso foi entrar em negociações. Tanto o PIGC, o PICV, mais o MPD entraram em negociações. Eram as duas únicas forças, de facto, naquele momento. Entraram em negociações para uma transição pacífica e foi muito bom que tivesse acontecido dessa forma. Portanto, eu não estou a tirar mérito aos dirigentes do PIGC na altura. Estou a dizer é que não tinham muito mais para onde se voltar nessa altura. E nessa altura o Dr. José Tomás Veiga pertencia, digamos, ao núcleo duro, as pessoas que estavam à frente desse movimento popular que depois dá origem ao movimento para a democracia, participou nas reuniões que se faziam aqui na praia, não, eu estava em São Vicente na altura. Sim. A primeira pessoa que me convidou para entrar, como lhe disse, eu vinha à praia com frequência, contactava com pessoas, sabia qual era, enfim, a movimentação que havia, mas nunca estive realmente envolvido. Eu não estive envolvido na criação do MPD. A pessoa que me convidou para entrar foi Jacinto Santos. Não foi o meu irmão Carlos, foi Jacinto Santos. Ele foi a São Vicente expressamente para me convidar. Não sei porquê, talvez, pronto, mas ele convidou-me. Eu, na altura, mostrei reservas, porque eu não estava muito interessado em entrar novamente na política ativa. Mas, já sabe como é que estas coisas são. E, na sequência disso, eu acabei por envolver-me, mais o Alberto e o Humberto Cardoso, em São Vicente. Portanto, eu estive envolvido na organização do MPD em São Vicente, nessa altura, e em toda a movimentação que nós fizemos nessa altura. Recorda-se do momento em que sentiu que a democracia estava, de facto, ao virar da esquina, a bater a porta de Cabo Verde? Quando, da primeira visita de Carlos Veiga e Eurico Monteiro a São Vicente, eu fiquei espantado com a recepção e depois toda a movimentação. Antes disso já tínhamos feito uma manifestação que correu bem, mas nada de excepcional. Mas quando eles chegaram, que eu vi aquele entusiasmo, eu lembro-me até de uma coisa que me deixou assim meio perturbada. Era na Praça da Estrela. Eu é que estava a conduzir, era o meu carro, o Carlos ao meu lado e o Eurico também atrás. Janelas abertas, no meio da multidão, eu ouvi alguém dizer: agora nós fomos também acabar. E eu fiquei santo Deus, porque são expectativas. Quer dizer, quando há nesses momentos, as expectativas atingem um nível extremamente elevado, e eu fiquei preocupado. Mas a movimentação naquele dia foi eu achei que, sim, até lembro-me de uma outra coisa. Se tem tempo para isso. Claro, com certeza. Fomos à minha casa, todos eufóricos, porque nós todos estávamos envolvidos, o Alberto, Eurico, Carlos e muitos mais. E eles, na conversa, nós depois, o Eurico disse assim: nós vamos. Isso foi nessa altura, ou pouco depois, já não me lembro bem, que nós, enfim, talvez consigamos ter uns 25%, talvez 30% dos eleitores. E eu lembro a minha reação foi assim: não digas isso em público, pelo amor de Deus, para nós aqui vamos para ganhar, e acabou o ponto final. Mas aliás, até numa entrevista que Carlos Veiga deu ao Expresso, a Jornal Português, ele admitia esse cenário. Portanto, a ideia não era ganhar eleições, era ter uma percentagem, um grupo de deputados para fazer alguma pressão. Inicialmente era assim. Mas, e Crucino Tolentino também falava, se eles tiverem 30%... É isso. Eu penso que era a posição dominante mesmo dentro do MPD naquela altura. Mas foi fulminante. Tanto começámos a ver no terreno que alguma coisa estava a mudar mesmo a fundo. Então ficou surpreendido com a vitória do Movimento para a Democracia? Não, eu não fiquei surpreendido. Fiquei surpreendido com a vitória, não. Porque, repara, a vitória foi já em janeiro decorreu todo o ano de 90 até, portanto, eu fui vendo em São Vicente e tudo, portanto, para mim não foi surpresa. O MPD tem aquela declaração de março de 90? Março de 90, sim. Março de 90, sim. Depois se constitui em partido político em outubro. Sim, mas antes... tempo recorde... Mas antes disso já estava a atuar como um partido. Só que
legalmente e formalmente não podia constituir-se porque a Constituição não o permitia. Nessa altura ainda se mantinha... Ainda o artigo 4 não tinha caído. Exatamente. Portanto, isso só aconteceu, penso eu, depois das negociações. Portanto, ficou surpreendido com a dimensão da vitória. Não estava à espera da maioria qualificada. Estava à espera da maioria absoluta, porque íamos ganhar, mas a maioria qualificada, com toda a franqueza, não. E penso que a maior parte dos dirigentes do MPD também ficaram surpresos. Mas houve um excesso de confiança por parte do PAICV, ou já não tinha noção, digamos, da adesão, da aceitação do partido na sociedade cabo-verdiana? Eu penso que eles tiveram um excesso de confiança. Eu lembro-me de uma altura em que Pedro Pires foi a São Vicente e fez um comício grande, é verdade, havia muita gente, mas a meio do comício começou a haver contestação e ele pareceu-me surpreendido e começou a referir: nós já fizemos isso, fizemos essas realizações. As realizações são importantes, sim, mas às vezes a percepção que as pessoas têm e mais o ambiente geral às vezes vão para além das realizações, portanto é preciso tomar cuidado com isso. Os dirigentes deviam estar um bocadinho mais atentos. Não estavam sintonizados, não estavam a ler os sinais. Eu penso que não. Eu penso que não. Bom, ele é que pode dizer sobre isso, não é? Mas eu penso que eles não fizeram a leitura correta. Aliás, o que disse de Cursino Tolentino, esperar que o MPD iria ter só um terço, afinal o PCV que teve um terço. Portanto, mostra que eles estavam mal informados na altura. Aprovada após as primeiras eleições democráticas, a Constituição de 92 é muitas vezes vista como o documento fundador da Segunda República. O Dr. José Tomás Veiga considera que a nova Carta Magna representou de facto uma verdadeira ruptura com a ordem constitucional anterior? Sim, para mim isto é perfeitamente claro. Nós tínhamos um regime de partido único que dizia o PAICV é a força dirigente da sociedade e do Estado. Portanto, ninguém mais podia exercer a atividade política legítima em Cabo Verde, ponto final. Aparece agora um novo modelo constitucional, pluripartidário, portanto, é de facto uma ruptura, não há qualquer dúvida. Mas a ideia inicial era de se avançar apenas por uma revisão da Constituição de 80. Eventualmente, e terá sido isso, e terá sido talvez por essa razão que o PSGC não quis discutir a nova Constituição, portanto, pretendia continuidade, quando nós pretendíamos, no fundo, era a ruptura, de facto, porque aquilo é claramente uma ruptura, é um regime completamente diferente em todos os aspectos. Não é? Isto é um período intenso em termos de debates. Essa Constituição depois também vai suscitar algumas reservas por parte do Presidente da República, Mascarenhas Monteiro. Como é que acompanhou toda essa celeuma com essa comunicação também pública do Presidente Mascarenhas Monteiro? Pois, eu nunca estive muito envolvido nessas negociações e neste processo. Não estive muito envolvido, mas eu penso que nessa altura o Presidente Mascarenhas é que não tinha razão. Portanto, ele referia-se à questão dos poderes. Bem, mas nós definimos um modelo constitucional onde também o Presidente encaixa, não é? Bom, pode ser que do ponto de vista estritamente legal ele tivesse razão, não sei, os juristas é que sabem disso, eu não sei, mas ele tinha conhecimento do que o MPD queria e, portanto, quando ele se candidatou-se com o apoio do MPD, portanto, e sabia quais eram os nossos propósitos e projetos, não é? Portanto, eu acho que ele é que não tinha razão, mas isso, a meu ver, já não é relevante, nem foi na altura. Mas o senhor depois foi também chamado para o governo como Ministro das Finanças. Sim. Portanto, uma tarefa ingente, até porque havia todo esse projeto, um amplo programa de reformas políticas e económicas com as privatizações. Sim, foi um momento também complicado, mas acabou por ser, digamos, bom para o país, acho eu.
Portanto, nós fizemos um conjunto de reformas muito profundas. Acabamos com a estatização da economia, liberalizamos o comércio externo, o sistema financeiro. Nós tínhamos um único banco, era o Banco de Cabo Verde, era tudo, não é? Portanto, não havia sequer instrumentos de financiamento do Estado. Não havia, por exemplo, hoje toda a gente ouve falar em títulos de tesouro. Portanto, nós introduzimos na altura, mas isso era já, não é nada de extraordinário. Existia já em todo o lado, bastava olhar para o lado e vimos, este instrumento vamos também aqui fazer. E fizemos. E nós acabamos por reduzir o papel do Estado em termos globais, e penso que foi boa coisa e continua a ser boa coisa. Portanto, foi um período de reformas profundas no plano fiscal. Eu lembro-me na altura, por exemplo, os funcionários públicos não pagavam impostos. Não sabia? Pois, olha. Não pagavam impostos. Portanto, o governo do PSGC, logo que entrou, eu lembro-me até no primeiro orçamento, dizia assim: a partir de agora os funcionários públicos passam a pagar impostos, mas depois recuaram, não se conseguiu, politicamente era difícil. Nós acabámos de fazê-lo, mas tivemos que aumentar os salários, claro, no equivalente ao imposto que as pessoas viriam pagar, para que o imposto fosse para todos, não é? Toda a gente tem que pagar impostos, e ponto final. E porquê é que os funcionários públicos não pagavam impostos? Portanto, essa foi uma reforma relevante, porque era um número grande de pessoas em termos relativos. E depois o sistema fiscal também foi revisto, enfim, as privatizações. Portanto, nós fizemos críticas em relação às privatizações que foram feitas numa altura em que não havia um quadro de regulação. Não é verdade, porque havia sim. A primeira coisa que nós fizemos, e eu estive envolvido nisso, foi precisamente criar o quadro legal do processo. Fizemos, isso levou algum tempinho. Eu lembro-me até os americanos, através da USAID, vocês não estão a fazer privatização. Fazemos sim, mas fazemos ao nosso ritmo e fazemos com o enquadramento legal devido. E fizemos. Portanto, fomos mais devagar do que eventualmente poderíamos ter feito, mas fizemos de forma mais segura. E eu devo aqui, já agora, aproveitando a circunstância, dizer que as reformas mais profundas no plano económico foram feitas no segundo mandato, não no primeiro. Portanto, eu já não estive ligado a isso. Portanto, foi o Gualberto, ele que foi o Gualberto Rosário, o principal arquiteto das reformas económicas em Cabo Verde, foi o Gualberto. Eu iniciei o processo, mas ele levou bem mais longe. Portanto, na altura, digamos, houve resistências, como é normal, quando se introduzem reformas tão profundas assim. Portanto, há resistências enfim, na altura dizia-se até que o MPD queria vender a terra. Pois, exato, isso foi sempre utilizado, mas penso eu de uma forma extremamente negativa e com nada a ver. Portanto, é que essa coisa... Hoje a gente ouve isso, não é? Que o MPD não constrói. Quando o PICV constrói as infraestruturas, as empresas, quando entra o MPD, vende tudo, privatiza tudo. Absolutamente falso. Então, isso não tem nenhum suporte na realidade. Isso é uma linha de ataque que procura atingir a emoção das pessoas. Portanto, a MPD vende a terra. Quem é que quer que a sua terra seja vendida? Agora, o que é que isso significa? Estamos a vender a Ilha do Sal? Estivemos a vender a Ilha do Sal? Porquê? Porque algumas empresas estrangeiras começaram um processo de criação do turismo em Cabo Verde. Isso é vender a terra. Quantos empregos é que o setor de turismo concede atualmente? Quem é que está empregado aí? A maior parte, esmagadora maioria, 97%, 98%, 99%, são cabo-verdianos que de outro modo não teriam emprego, mas sem contar outros fatores, né? O impacto que isso tem na economia. Portanto, não é nada disso. Aquilo é ataque político puro e simplesmente, penso eu. Uhum. E sente que essas reformas que foram feitas na década de 90, sobretudo na frente económica, elas continuam ainda a marcar Cabo Verde, toda a nossa vida económica, as políticas que têm sido desenhadas, portanto tem como matriz todas estas reformas que foram feitas na década de 90, ou hoje estamos a viver outra realidade? Eu penso que no regra geral, sim. Repara, a matriz económica existente, e não só, a política também, do sistema político, é de 1900, iniciada na década de 90 connosco. Portanto, foi... A economia de mercado... Sim, exatamente, predominantemente privada. Com os privados. Portanto, é uma questão de ver os indicadores. É a questão de ver os indicadores, e há de ver que o setor privado, em termos de contribuição para o PIB, sobretudo, emprego. Quer dizer, não há qualquer dúvida neste momento que o modelo é o modelo que existia. Houve
de qualquer maneira, algum recuo num período. Nos 15 anos que seguiram 2001, houve algum recuo. Não um recuo completo. Portanto, o quadro manteve-se e mantém-se ainda neste momento. Eu, pessoalmente, acho que o Estado está a interferir excessivamente. Do meu ponto de vista, está. Mas, bom, não vou entrar por aí. De qualquer maneira, o modelo continua a ser o mesmo e penso que é esse o modelo que nós Mas ainda bem que fala nesse período em que o PICV regressa ao poder. José Maria Neves trouxe uma agenda de transformação e diz que, no essencial, é essa agenda que continua, digamos, ainda a ser desenvolvida pelos sucessivos governos. Bem, eu discordo e, aliás, escrevi bastante sobre isso no... Sim, tem um livro sobre a economia nesse período. O segundo livro aborda isso. 2001 até 2015, não é? Sim, e alguns artigos posteriores, mas sobretudo 2001 e 2015, portanto eu discordo. Nessa altura o que se tentou eu não diria voltar a estatizar a economia, mas voltar a dar ao Estado o papel dominante, e isso foi afirmado expressamente, não é? O Estado como principal promotor da economia e o investimento público como o principal motor de desenvolvimento, que não foi nada. Portanto, e tudo isso foi financiado com o recurso à dívida externa excessiva, do meu ponto de vista. Esse período, portanto, digamos que eu volto a repetir, factos são factos. Esse período teve momentos de bom crescimento económico. Teve bastante, mas foi sobretudo o período entre 2004 e 2008. Portanto, o crescimento económico que se chama sustentado, quer dizer que são taxas elevadas durante um período de tempo. Até chegar à crise do subprime. Não, mais ou menos nessa altura, sim. Foi até 2008. Em 2009 descambou por aí abaixo. Houve 2 períodos em que o crescimento económico foi sustentado, aconteceu em Cabo Verde. Foi de 1993 a 2000 e depois de 2004 a 2008. Foram os 2 períodos. Portanto, esse 2004-2008 foi durante o governo de José Maria Neves. Portanto, factos são factos. Ok? Portanto, mas o modelo não se alterou na sua essência. Portanto, manteve-se e é um modelo que ainda persiste neste momento. Como digo, de minha parte, eu acho que o Estado continua a intervir excessivamente na economia. José Maria Neves, quando diz que a agenda é a mesma, porque nos governos dele havia os clusters de economia marítima, economia aérea, no agronegócio, nas novas tecnologias, e que hoje já não se fala de clusters, mas se fala dos aceleradores, o governo do Ulisses Correia e Silva. Portanto, é por isso que ele diz que a agenda é a mesma, só que a terminologia é diferente e provavelmente o timing de implementação. Não estou de acordo com isso. Eu acho que os clusters foram um falhanço completo. Continuam um falhanço completo. Na altura, eu lembro, havia o tal cluster das renováveis. Onde é que está? Onde é que está o cluster das renováveis neste momento? Não vejo. E outros clusters de transporte marítimo. Sabemos como é que as coisas estão. Portanto, há questões fundamentais que ainda carecem de ser resolvidas, mas sobre estes aspectos eu não vou pronunciar. Hoje o MPD está de volta ao poder, aliás está de volta ao poder desde 2016, mas há quem diga que o partido nunca soube aproveitar Carlos Veiga como reserva moral, política e intelectual, alguém que, além de fundador, corporizou a primeira transição democrática. O senhor partilha dessa percepção? Acha que o país e o partido têm dificuldade em reconhecer os seus próprios construtores? Carlos Veiga é o político mais demonizado aqui em Cabo Verde. Isso para mim diz tudo. Mais demonizado em Cabo Verde. Que é uma boa forma de se tentar diminuir o papel que ele teve como uma das figuras principais do processo de democratização aqui em Cabo Verde e de desenvolvimento. E é só isso que eu lhe vou dizer, não lhe vou dizer mais nada. Cabo Verde, Carlos Veiga é considerado, digamos, o principal rosto dessa mudança. Ele é o principal rosto. Ele aceita que se lhe diga isso, mas às vezes as pessoas tentam ir falar em pai da democracia, não sei o quê, ele não aceita isso, e eu penso que não, ele não é o pai da democracia, ele é o principal rosto, foi um dos principais
atores, sem qualquer dúvida. Teve os 2 governos mais reformadores que o país conheceu até agora, isso eu afirmo, claro, meu ponto de vista, e portanto ele mereceria, penso eu, um reconhecimento por isso que ele fez. Bem, mas a política é o que é e não tenho muito mais a dizer sobre isso. Só para, já estamos a terminar a nossa conversa, o MPD, que foi um ator ativo e determinante na abertura democrática e as grandes reformas da década de 90, que nós aqui já fizemos a referência, perdeu as eleições em 2000. Na sua leitura, que fatores explicam essa derrota? Foi um desgaste natural do poder, promessas não cumpridas ou algo mais profundo, recordando que também o MPD sofreu 2 cisões, nasceram 2 partidos. Para mim há 2 fatores principais. Portanto, há sempre o desgaste do poder, não é? Portanto, ao fim de 10 anos, vejo o que aconteceu com o governo de José Maria Neves. Portanto, ganhou as eleições em 2011, é verdade, mas logo a seguir entrou num processo de decadência impressionante. Mas pronto, é a opção dele. O MPD na altura vinha de 2 fraturas. Portanto, a primeira, se não me engano, foi em 94, recuperou bem porque em 95, finais de 95, acabou por voltar a ganhar as eleições com maioria qualificada. Depois houve uma segunda ruptura e isso tem implicações, não é? Tem efeitos, tem implicações. De modo que eu penso esses 2 fatores. E na altura também, portanto, houve uma oposição extremamente agressiva e, do meu ponto de vista, agressiva mesmo no mau sentido. Portanto, lembra-se do que me disse há bocadinho, venda do país, Carlos Veiga e Gualberto, 3 milhões, roubaram 2 milhões, 3 milhões. Claro que não roubaram nada, não é? De quem fez fará. Pois, exatamente. Pois foi uma palavra de ordem, enfim, mal escolhida, mas pronto, na altura ninguém pensou isso. De qualquer maneira, eu acho que foi extraordinariamente negativo e agressivo e isso contribuiu, naturalmente, para alterar a percepção em relação ao MPD e o MPD acabou por perder. Mas em democracia é mesmo assim, quer dizer, ganha-se e perde-se. Alguns setores estavam à espera que Ulisses Correia e Silva recuperasse também uma boa parte dessa agenda da década de 90 e que continuasse as reformas, mas há críticas de que este governo não é muito reformista, ou pelo menos não consegue fazer as reformas, algumas que foram esboçadas na década de 90. Bom, eles fizeram algumas reformas também, mas a amplitude das reformas que foram feitas em 1900... Está aqui a falar, colocou o verbo no passado, como se o ciclo deste governo estivesse a chegar ao fim. Está-me a querer... Eu já vi para onde me está a querer levar, mas eu não vou por aí. O que eu quero dizer é que... Não, esteja à vontade, porque ainda há dias perguntei ao Dr. Ulisses Correia e Silva, bom, na democracia os mandatos são de 10 anos, ele disse, não senhor, porque José Maria Neves passou 15. Exato, não é verdade. Portanto, não é líquido. Mandatos são de 5 anos, podem agora, não é quer dizer, portanto, acho que os presidentes é que não podem ser eleitos ao fim depois de 2 mandatos seguidos. É que dá a impressão que chega de um determinado momento a algum cansaço, há um esgotamento dos 10 anos é muito, 10 anos é muito se não há renovação, se não há mais imaginação. Aliás, em 2011, José Maria Neves disse em entrevista, isto está publicado, que ele não queria um terceiro mandato, mas foi praticamente empurrado, uma vez que vinha aí Carlos Veiga a assumir com o MST Muda. Ao que parece terá sido isso. De qualquer maneira, na década de 90 as reformas foram profundas porque o ponto de partida era o ponto de partida do regime de partido único. Era preciso alterar tudo. No plano político, no plano económico e, de certa maneira, no plano social. E, portanto, foram bastante profundas, em parte por causa disso. Bom, mais tarde, depois, digamos, é dar continuidade. O governo atual tem feito reformas, mas eu não atingem a profundidade do que aconteceu na década de 90,
pela razão que ele disse, não é? Portanto, o ponto de partida é completamente diferente. O modelo económico já lá está. Muito bem, doutor, vamos terminar então. Certo. 5 décadas depois da independência, que balanço, quando olha para este percurso, este caminho percorrido por Cabo Verde, o que é que conseguimos consolidar, o que é que deveríamos ter feito, não fizemos, e que agora estamos a correr contra o tempo, não podemos adiar essas reformas, quando olha para o país? Bem, nestes 50 anos o país evoluiu bastante mesmo, não há qualquer dúvida. Portanto, quem disser o contrário, enfim, não está a olhar corretamente para a realidade, penso eu. Portanto, basta ver para alguns indicadores. Veja, o indicador principal que se utiliza no plano internacional. Eu tenho aqui até alguns dados. Não vou ler os dados. Não, mas esteja à vontade. O indicador principal que se utiliza para avaliar do progresso económico de uma sociedade é o que se chama Produto Interno Bruto por habitante. Produto Interno Bruto. Portanto, per capita. Real, portanto, PIB per capita, em termos reais. Se compararmos o que havia em 1980, o PIB per capita era em moeda nacional cabo-verdiana, com base o ano base de 2015. Isso é a última publicação do Fundo Monetário Internacional. Do FMI. Eu utilizo porque eles têm uma sequência lógica desde 1980. Não têm antes, mas desde 80 até agora. Em 1980 era de 101 contos, em termos médios. Digamos que isso seria em médio o rendimento de uma família mediana cabo-verdiana, 101 contos. Por ano. Faça as contas e veja o que é que isso representava por mês. Em 2024 é 451. Em termos reais, não é? Portanto, em termos com base nos preços de 2015, assim é que se diz, ano base. Sim. Portanto, está a ver, fazendo as contas, isso dá-lhe quadriplica. Portanto, isso tem impacto, portanto, porque se a economia se expandiu, se os rendimentos se expandiram, nós temos um maior bem-estar em Cabo Verde neste momento, não há qualquer dúvida. A população, entretanto, aumentou, não se esquecer. Não é? Portanto, há progresso em Cabo Verde, houve progresso em Cabo Verde, conseguimos manter a estabilidade no país, portanto, de um modo geral. Houve momentos de dificuldade. Em que país é que isso não ocorre? Veja o que acontece lá fora, não é? Portanto, de um modo geral, eu diria valeu a pena a independência, valeu a pena a democracia. A liberdade e a democracia. Não há qualquer dúvida. Agora, a meu ver, se me permite um comentário só para terminar, nós temos que acelerar o crescimento económico. Portanto, há uma regra que qualquer pessoa pode usar. Nós temos neste momento... Portanto, mas a economia já atingiu o seu potencial? Não, nem de perto, nem de longe. Que é de 7%, neste momento está à volta de 5,5%. Eu normalmente trabalho com o PIB per capita, que é o melhor indicador, porque o PIB é o valor de todos os bens finais e serviços num ano, num país determinado. Não é? Mas isso depende de muitos fatores, entre os quais a população. Está a ver? Temos que corrigir da inflação e da população. Portanto, por isso é que é um indicador melhor. Ora, nós, em termos médios, desde 80 até agora, a taxa média de crescimento anual, por ano, em termos médios, foi de 3,4%. Muito abaixo de... 3,4%, é bastante... Não nos permite sair do subdesenvolvimento. Não? Temos que acelerar, essa é que é a questão, o desafio fundamental. Isso tem a ver com políticas governamentais, certamente, tem a ver com as empresas, tem a ver com as pessoas, tem a ver com a produtividade do trabalho, tem a ver com a educação e com a formação. Portanto, é o único comentário que eu gostaria de fazer neste momento. Tem a ver com a diversificação da economia, que é uma coisa que nós estamos até um certo ponto, mas repara, a diversificação da economia cabo-verdiana, sim, é um bom elemento, mas há limitações. Não se esqueça, há uma regra que se diz que em economia, a primeira regra da economia é assim: os recursos são escassos e têm usos alternativos, ou seja, temos que fazer escolhas, e ao fazer escolhas algumas coisas ficam de fora. Esta é a primeira regra da economia. E qual é a primeira regra da política? Esquecer a primeira regra da economia. Portanto,
Mas ainda há tempos saiu um relatório do Banco Mundial que dizia que o modelo de desenvolvimento de Cabo Verde está esgotado. Há alguns anos, em termos de produtividade, de competitividade, Cabo Verde está atrás de arquipélagos. Isso é verdade. Nesse aspecto é verdade, porque há um autor, um economista que eu aprecio muito, que é Paul Krugman, americano. Ele foi Prémio Nobel também, em 2008, acho eu. Ele diz que o desenvolvimento a longo prazo tem a ver com uma única coisa que se chama produtividade. E, de facto, o nível de produtividade em Cabo Verde estagnou. Essa é que é a verdade. Portanto, e aí é que temos que mexer. Mas isso depende de um monte de fatores. Nas reformas. Depende das reformas, depende da nossa capacidade de inovação, depende do fator humano. Portanto, do nível, do grau de formação e qualificação dos recursos humanos, depende do nível da poupança. Mas onde é que está a poupança aqui em Cabo Verde? Os rendimentos são tão, em termos médios, baixos. Nós temos que duplicar rapidamente. Eu disse-lhe há bocadinho que há um cálculo que eu tento fazer. Chama-se o indicador dos 70. 70 dividido por exemplo, 3,4. Já vou fazer as contas. 70 a dividir pela nossa taxa média de crescimento, 3,4. A este nível, dentro de 20 anos, teremos o dobro, o nosso PIB per capita será o dobro. Dentro de 20 anos. E podemos dar-nos a esse luxo? Eu acho que não. Temos que acelerar o passo. Eu acho que sim. E um problema que não resolvemos e que 50 anos depois já, de facto, devíamos ter ultrapassado, a questão dos transportes. Eu acho que sim, que é um problema muito sério que tem que ser resolvido. Já estivemos melhor em termos de transportes ou não? Que às vezes a gente ouve momentos em que estivemos melhor, mas foi sempre um problema bicudo, muito complicado. E não, globalmente, falando no país no seu conjunto, não conseguimos resolver nem o transporte aéreo, nem o transporte marítimo. Para mim o transporte marítimo seria essencial a resolver, porque é aí que faz a coerência do mercado interno, tem a ver, a fluidez tem a ver com o transporte marítimo. Repara, o turismo, o efeito do turismo nas outras ilhas que não as ilhas da Boa Vista e do Sal é relativamente marginal e podia ser muito mais profundo o efeito. Veja a agricultura aqui em Santiago, poderia tirar um melhor partido. Veja a agricultura no Fogo e não só, em Santo Antônio. Portanto, os efeitos poderiam ser melhores. Mas é um problema que os governos vão ter que resolver, não sei como. E como é que idealiza Cabo Verde nos próximos 10 anos? Não vamos até 2075 porque é muito tempo. Não, eu não sou muito favorável a essa questão das agendas. Por exemplo, a União Africana tem uma agenda 2062. Não brinquem comigo. A agenda 2062 é brincadeira. Qual é a agenda para dentro de 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos? Vai lá, ok. Trabalhamos assim, não é? Portanto, mas para além disso parece-me extremamente ilusório. Eu gostaria de ver o país a crescer muito mais rapidamente. Isso cria, não é remédio santo, não há panaceias, mas cria condições para, se não tens recursos, se não há recursos, como é que queres que as pessoas tenham melhores condições de vida? Doutora José Tomás Veiga, obrigado por ter vindo aqui a esta série de entrevistas. Há 50 anos, Vozes de Independência, recuperámos um bocado esse percurso e perspectivamos também o país para os próximos anos. Obrigado por ter vindo. Então, obrigado.